Paz do Senhor Jesus, saúde a todos com saudosa paz. Aqui quem vos fala é o Diácono Richard, trazendo aqui mais uma meditação da palavra do Senhor para vocês. Que o Senhor possa falar grandemente aos nossos corações. Amém? O título dessa mensagem eu intitulei como Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Seguir a paz e a santificação é o mesmo que seguir a justiça, a fé, o amor e a paz. A justiça e a fé, ou o Evangelho, o amor e a paz são progressivos. O amor de Deus não foi plenamente demonstrado através da pessoa de Cristo. Seguir a paz e a santificação com todos é seguir a Cristo juntamente com todos os que invocam ao Senhor, ou seja, a igreja. Isso porque os que seguem a Cristo recebem um novo coração puro. Você pode consultar na palavra do Senhor lá em Mateus 5:8 ou em Salmo 51, versículo 10. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. O contexto de Hebreus 12, verso 14, demonstra uma mensagem de incentivo aos crentes, exortando-os a permanecerem olhando para Cristo, considerando que ele suportou pelos pecadores. Os cristãos ainda não haviam resistido até o sangue, em Hebreus 12:4, e deveriam guardar na lembrança a exortação que os admoesta a chamar de filhos, conforme preconiza Provérbios 13:11. Os filhos são exortados a não desprezar ou desmaiar, ficar amedrontado quando for repreendido por Deus, em Hebreus 12:5. Conscientiza-se de que é repreendido porque foi recebido como filho, em Hebreus 12:8. O objetivo de o cristão ser repreendido está em permanecer participante da santidade de Deus, para sermos participantes da sua santidade, em Hebreus 12:10. Segundo o raciocínio do escritor aos Hebreus, o cristão deve estar tranquilo, descansando, pois não temos chegado à morte palpável, o que diz lá em Hebreus 12:18. A semelhança do que o povo de Israel no deserto, que se pôs ao longe para não ouvir a voz do Senhor, significa que o cristão não mais está sob a maldição da lei mosaica. Antes ele chegou ao Monte Sião, que representa a graça divina. Depende-se da exortação que Deus disciplina os cristãos como filho, pois qual filho há a quem o pai não corrige? Ser corrigido pelo Senhor é provar que o cristão é participante da sua santidade, por ser recebido como filho. O proveito em ser corrigido pelo Senhor é o de si participante da sua santidade, como o cristão é santificado. Então, ao tornar-se filho segundo a vontade do Senhor e não através das suas ações, considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não canseis desfalecendo em vossas almas, em Hebreus 12:3. A ideia induzida neste versículo se encerra no versículo 12, pois, portanto, levantai as mãos cansadas. Ao considerar a Cristo e a oposição que suportou, advém algumas determinações alencadas no versículo 3. Levantai as mãos cansadas, levantai os joelhos vacilantes, fazei veredas direitas, segui a paz, segui a santificação. Tende cuidado, não seja devasso ou profano. Se não observar a ideia geral do texto, o leitor acaba por se considerar que a santificação ela decorre do que o homem faz quanto a essas determinações. Observe, considerai a Jesus, para que não vos canseis desfalecendo em vossas almas. Porquanto, levantai as mãos cansadas, aquele que considera a oposição a Cristo foi submetido e acaba por levantar as mãos, mesmo que cansados, e este é o objetivo apontado pelo apóstolo, para que não vos canseis.
Entre as determinações temos seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, em Hebreus 12:14. Para entender as determinações apregoadas pelo escritor aos Hebreus, é necessário que a gente compreenda a extensão do significado da palavra seguir. Nesse contexto bíblico, seguir nesse contexto personifica a paz e a santificação. Observe este salmo: apartai-te do mal e faze o bem, procurai a paz e segue-a. O texto da carta aos Hebreus apresenta um número crescente de ideias de que se somam e complementam-se desde o versículo 3 do capítulo 12. O escritor solicita aos irmãos para considerarem a Jesus e o quanto ele suportou de oposição dos pecadores. O objetivo do escritor quer alcançar esta em que os cristãos não se cansem e não se desfaleçam. Ao contrário, a ideia do versículo 12 nós temos: levantai as mãos cansadas. A determinação de não canseis deve atingir a totalidade do homem, mãos, joelhos e pés. Este membro, por sua vez, são os responsáveis pela movimentação do homem, o que remete à vereda, desviar e o seguir dos versos 12 e 13. Hebreus 12:13. O seguir a paz diz a disposição que os discípulos devem possuir ao seguir as pisadas do seu mestre. O cristão ele deve seguir a Cristo, que é a nossa paz, considerando aquilo que ele sofreu. Compare, pois ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos fez e destruiu a parede da separação, a barreira da inimizade que estava no meio, desfazendo na sua carne. Em Efésios 2:14. Os dois versículos têm ideias distintas com relação à paz. O primeiro ele fala do caminho que o cristão ele deve trilhar, ou seja, um caminho de paz. Aqui está dizendo que os cristãos ele devem ter paz com todos os irmãos. Antes que todos devem seguir a Cristo, a nossa paz. Os versículos de Paulo aos Efésios, por sua vez, ele fala da paz. Entretanto, mostra a paz estabelecida entre os chamados, entre os dois povos, que se tornaram a Cristo e de Cristo gentios e judeus, através da morte de Cristo. E sentindo exato sobre o seguir a paz, está expresso lá em Colossenses capítulo 2, versículo 6. Portanto, assim como recebeste a Cristo, Jesus o Senhor, assim também andai nele. Diferente do sentido que alguns querem dar e encontramos lá em Romanos, se for possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Da mesma forma que se diz seguir a paz, devemos entender o seguir a santificação. Não há neste texto qualquer ideia de suporte ao pensamento de que é preciso ao cristão santificar-se gradativamente. O seguir a santificação diz a necessidade do cristão em andar conforme aquele que o santificou. E neste ponto nós temos uma ressalva do escritor: sem a santificação ninguém verá o Senhor. Observe os textos seguintes: em verdade te digo que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. Bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. Através destas comparações, a gente pode observar que a santificação só é alcançada através da filiação divina, e não através de esforços humanos ou em cooperar com Deus. Alguns consideram que o homem é santificado através de uma renúncia pessoal ao pecado, ou através de um auto-julgamento, ou de perseguir uma santidade progressiva. Observe essa comparação: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Foge também dos desejos da mocidade e seguir a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com o coração puro, invocam ao Senhor.
Seguir a paz e a santificação é o mesmo que seguir a justiça e o amor e a paz. A justiça e a fé, o evangelho, o amor e a paz são progressivos. O amor de Deus ele não foi plenamente demonstrado através da pessoa de Cristo. Seguir a paz e a santificação com todos é seguir a Cristo juntamente com todos os que invocam ao Senhor. Isso porque os que seguem a Cristo recebem um novo coração puro. Cristo estabeleceu a paz e o santificou aos cristãos pela fé em seu nome. A santificação é a obra exclusiva de Deus por intermédio de Cristo. É diante dessa obra maravilhosa realizada por Deus que o escritor aos Hebreus utiliza-se de um recurso próprio, a linguagem metonímia, para fazer referência à obra maravilhosa realizada por Cristo. Ele empregou o termo santificação, que se refere à obra realizada em lugar do autor da santificação, dada a possibilidade de associação entre Cristo e a sua obra. O que quer dizer metonímia? É um emprego de um termo por outro, dada a relação de semelhança ou a possibilidade de associação entre eles. Que essa palavra ela possa entrar em teu coração e possa trazer um efeito de santidade em tua vida, trazer paz, tranquilidade a teu coração. E lembre-se, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém haverá o Senhor. Vamos ler a palavra do Senhor e vamos colocar em prática tudo aquilo que está escrito, porque sem isso não conseguimos ver a face de Deus. E para ver a face de Deus, nós precisamos ler as Escrituras e colocar o nosso coração alinhado com a vontade de Deus.